Cristo, porque você não consegue guardar a lei, você não consegue ser justo diante de Deus, então você precisa de Cristo, porque Ele pagou pelo nosso pecado. Não seja enganado pelo catolicismo romano, nem por religião evangélica, mas leia as Escrituras. Se você quiser uma Bíblia, se você não tiver Bíblia, eu tenho uma Bíblia para dar para você, mas leia ela, entenda a palavra de Deus, para que você possa ser salvo, porque as imagens de escultura não valem nada. A Bíblia diz que são obras feitas pela mão do homem. As mesmas imagens que está dentro da igreja católica, que você acende uma vela para ela, que você reza para ela, são as mesmas imagens que está dentro da macumbaria, da feitiçaria, que as pessoas acendem velas vermelhas para matar o povo, para botar doença no povo. Não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a deuses. Só existe um Senhor, um intermediador entre Deus e os homens, e o único caminho, Jesus. Passando disso é demônio. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Proibido, ninguém pode expressar a sua opinião. A mídia assim divulga a grande evolução. Tem família moderna, não é mais ele e ela. E quem for de contra vai parar dentro da cela. Por ele agora é motivo de chacota. Tem que perder ligeiro pra dar no meio da roda. Os bailes estão cheios, é festa o ano inteiro. São os grandes brigando pra ver quem ganha dinheiro. É tanta CPI pro povo assistir. É doença assolando e o povo indo à UTI. O que é isso tudo? Será que é o fim do mundo? O povo está andando cego e surdo sem ter guia no escuro. Mas bem no meio desse grande turbilhão, há uma igreja consagrada, redimida, resgatada, marchando pra Sião. Santos, amados, redimidos, exaltados, que amam o pecador, mas aborrecem o pecado, e que não tem medo de expressar sua opinião. E o certo aqui é certo e o errado tem perdão. Esse povo vai subir ao céu sem ninguém ver, e no meio das nuvens vão desaparecer. Enquanto isso, dando glória, a gente segue sabendo que com a igreja ninguém toca e ninguém mexe. Pra cá aconteceram coisas que a gente olhou de fora e viu que a coisa era louca. Roubou ainda o espaço, isso já é de fato. É o nome do mestre sendo assim banalizado. Passou lá na TV e todo mundo viu protestos que aconteceram em todo o Brasil. Crise no Ocidente, guerra no Oriente, é os homens se explodindo e matando muita gente. É tanta covardia lá em Santa Maria, os universitários morrem por asfixia. O caso é tão sério, no Rio a matança, o louco entrar na escola e matar lá 11 crianças. O Rio Eufrates seca, cumprindo a profecia. A ciência desmente, diz que é culpa da Turquia. Tem missionário morto, nele atearam fogo. Querem matar para exterminar esta igreja e este povo. Mas enquanto lutam pra negarmos nossa fé, essa igreja não se dobra, se levanta e adora e continua de pé. Crentes, santos e homens valentes, jovens e moças, mulheres diferentes, soldados de Deus que permanecem fiel, que quando entrar na briga, entra pra ganhar o céu. Pode ameaçar, o inferno levantar, a ordem recebida é pra igreja marchar. Enquanto eles pensam que vão nos parar, a trombeta
abençoa. E em Sião vamos orar. Amém. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Quem testifica de mim não é revista de religião, não é um pensamento do homem, mas é a palavra de Deus, que foi e é desde o princípio. Antes que a mais antiga religião existisse, a palavra de Deus já é. João capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus e é Deus. E todas as coisas só têm valor e só passaram a existir por meio da palavra de Deus. É por isso que você e eu não devemos seguir a homens, não siga a padres, não siga a religião, não siga pastores, mas siga o que a palavra de Deus ensina. Porque um dia a morte vai chegar para todos nós. Um dia a morte vai chegar para você. E não importa se você tem carro importado, caro, não importa se você tem uma mansão, não importa se você tem casa de praia, não importa se você tem altos investimentos na bolsa de valores. Para onde é que vai a tua alma após a morte? A Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando é que o homem perde a alma? Quando é que o homem perde a sua alma? Quando ele ganha o mundo, quando ele deixa de seguir os ensinamentos do Senhor para seguir o que o mundo ensina, o que o sistema do mundo ensina, o que uma religião ensina, o que uma filosofia ensina. A Bíblia diz que depois da morte segue seu juízo. Não existe fogo de purgatório, não existe missa de sétimo dia, porque a Bíblia diz: depois da morte segue seu juízo. Então não siga ídolos. Ídolos é uma loucura do homem adorar um ídolo. A Bíblia diz que todo tipo de ídolo é maldição. Ídolo político, ídolo religioso, ídolo da música, ídolo do futebol, ídolo feito de prata, de pedra, de ouro, de gesso. Você precisa conhecer a lei de Deus. Você precisa conhecer o Evangelho de Jesus. Então eu digo para você: se você quiser salvar a tua alma, leia a Bíblia e confesse Jesus como seu único Senhor e como seu único Salvador. Não morra acreditando que a Maria é a sua mãezinha, pois ela está morta e não ressuscitou. Todos que morreram estão debaixo do chão, foram criaturas, não são uma divindade. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer, porque todos pecaram e distante estão da glória de Deus. Se Maria pudesse salvar você, Jesus não precisava ter vindo morrer na cruz. O único que ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus. Então entrega a tua vida para Jesus enquanto é tempo, porque breve Jesus Cristo vai voltar e esse mundo será entregue na mão do diabo de uma vez. Deus abençoe a sua vida. Se você morrer sem ter Jesus Cristo como o único intercessor entre Deus e os homens, porque a Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, só Jesus. Você não precisa ser evangélico, você não precisa ser católico, você precisa de arrependimento. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não é feito de comida, nem é feito de bebida, mas de poder de Deus e paz no Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura, porque o homem, antes dele conhecer Cristo, o homem, antes
para ele confessar que Jesus é seu único Deus. Antes do homem receber o Espírito Santo, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Por isso que Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. No céu não entra criatura, no céu só entra os filhos de Deus. A maioria das pessoas dizem assim: eu acredito em Deus. O espírito acredita em Deus, o evangélico, o macumbeiro, o feiticeiro, todos dizem que acreditam em Deus. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: você crê em Deus, faz bem. Também Satanás crê em Deus e estremece. Mas Jesus disse assim: aquele que não for capaz de negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo, não pode me servir. Então não apenas acredite em Deus, não apenas creia em Deus, porque Satanás também crê e estremece. Mas eu quero dizer para você: se você de verdade crê em Deus, você vai se parecer com Deus, praticando as obras que agradam a Deus, porque você já recebeu o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Você pode receber para poder compreender as Escrituras. Esse mundo aí que está aí fora, o Deus desse mundo que está aí fora não é Jesus. O Deus desse mundo que está aí fora não é Jesus. Porque se fosse Jesus, eles estariam seguindo a Jesus, obedecendo a palavra de Jesus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento das pessoas. Sabe como é que as pessoas estão tendo seu entendimento ofuscado, seu entendimento apagado, travado, sem compreensão? Porque elas estão sendo enganadas pelas facilidades que Satanás tem oferecido para elas. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. O diabo apareceu para Jesus e disse para Jesus: Jesus, você está com fome, transforme essas pedras em pão e coma. O diabo sabe da necessidade do homem. Você só consegue ver a sua necessidade física, e o diabo vai oferecer para você prostituição, adultério, luxúria, dinheiro, riqueza, vícios, algo que agrade a tua carne e satisfaça os desejos da sua carne. O diabo vai oferecer para você maconha, prostituição, algo que você possa estar saciado fisicamente. Mas de que adianta, a Bíblia diz, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você acha que você vai viver quantos anos? 500 anos? Um dia você vai precisar ir para a eternidade para o acerto de contas. E no céu não entra católico, no céu não entra evangélico, no céu não entra macumbeiro nem feiticeiro. No céu entra aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Deus, único intercessor. As pessoas dizem: eu tenho fé. Você tem fé? O que é fé para você? Fé para você é você botar um crucifixo no seu carro, para você ver ele, um amuleto para te proteger? Fé para você é o quê? Andar de joelhos, se dobrar diante de uma imagem, acender uma vela? Fé para você é o quê? Ter um templo evangélico para poder ir? Depender de um padre, de um pastor, de um político, de algo material para você ver, para poder adorar a Deus? Isso não é fé, isso é uma loucura. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se espera. Jesus falou: Deus é Espírito, e importa que aqueles que adorem a Deus, adorem o Pai em Espírito, por fé, em verdade.
Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. Você não depende de uma igreja evangélica. Você não depende de um templo evangélico ou católico. O que nós estamos dizendo para você é o seguinte: creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados ao Senhor. Como é que você vai saber o que é pecado? Se você lê a palavra de Deus, você descobre. Adorar a imagem de escultura é pecado. Adorar Maria como intercessora entre Deus e os homens é pecado. Glória a Deus. Fazer a imagem de escultura é pecado. Glória a Jesus. Conheça a palavra de Deus e você vai descobrir o que é pecado. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Saiba de uma coisa: depois que você morrer, haverá um acerto de contas somente entre você e Deus. E nós não seremos julgados pelo que nós achamos ou pensamos. Nós seremos julgados pelo que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele provém as coisas boas e más. A Bíblia diz que o coração do homem é mau. É por isso que você não deve seguir o seu coração. Eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito. O Senhor colocou um mandamento, o Senhor colocou uma palavra que foi desde o princípio para Adão e Eva, e eles foram mortos, pecaram, foram expulsos do jardim do Éden, porque eles ouviram a voz do diabo. Deram uma segunda alternativa para Adão e Eva, e eles morreram, e eles pecaram. E a Bíblia diz que o pecado deles chegou até nós, e quando Deus olhou do céu da terra, não viu ninguém bonzinho. A Bíblia diz que não há ninguém justo na terra, não há quem faça o bem.